À medida que avançam as buscas pelos desaparecidos, surgem aquelas histórias que ilustram o drama das vítimas das chuvas de Petrópolis. Histórias como a do Mário e a do Nelson. Mário e Nelson, dois amigos professores universitários e que morreram juntos tentando salvar uma senhora cadeirante da enxurrada. Veja na reportagem da Amanda Martins. Essa imagem foi gravada por Nelson Ricardo Ferreira Costa, pouco antes da casa em que ele morava com a família vir abaixo. Ele enviou o vídeo por volta de 5 da tarde em um grupo de um aplicativo de mensagens. Mais tarde, pouco depois das 10h30 da noite, um dos integrantes manda uma foto que mostrava o vazio no lugar onde antes ficava a casa e pergunta se Nelson estava bem. O professor universitário não respondeu. Ele é um dos mortos na chuva de domingo em Petrópolis. Desde de 7 horas da noite, 7h20 mais ou menos, que a gente ficava tentando contato com os colegas para saber se todos estavam bem, etc. E ele não havia mais resposta. Logo depois, por um outro colega nosso professor, ele postou uma foto. Gente, essa casa não é a casa do Nelson, né? Aí que a gente teve essa confirmação que havia ocorrido a tragédia. Segundo testemunhas, ele morava com a mãe, a irmã, o sobrinho e o cunhado na casa que desabou. Entre os mortos também está o professor da UFRJ, Mário Augusto Queiroz Carvalho. O Nelson e o Mário eram amigos. Familiares contaram que o Mário também morava aqui na rua Washington Luiz. E quando a chuva apertou, o Nelson pediu ajuda para tirar a mãe, idosa e cadeirante, de casa. Mas quando eles se deram conta, a rua já estava completamente alagada. A mãe do Nelson, Heloísa Helena, também não resistiu. O Corpo de Bombeiros segue a busca por 2 pessoas no que restou da casa. Desde o temporal, o Jonathan vem todos os dias aqui em busca de notícias da irmã, Miriam Gonçalves do Vale, na esperança de ainda encontrá-la viva. Estou nessa busca aí incessante desde domingo, atrás de notícias, informação de pessoas que estavam na casa ou não, que tem muita informação desencontrada. A sobrinha de Miriam, Vanila de Jesus da Silva, também está desaparecida. Nesta terça-feira, as buscas se concentraram nessa área central e cães farejadores foram usados para ajudar a identificar onde as vítimas podem estar. Os animais alertaram sobre 3 áreas. Os cães já passaram, agora o trabalho permanece no desmanche manual, que é o trabalho em que os bombeiros, que são especialistas nesse tipo de desastre natural, retiram pedaços de concreto, da estrutura da residência, troncos de árvore, para que os cães possam retornar em algumas horas. 5 pessoas morreram no temporal do último domingo. O corpo de uma 6ª pessoa foi achado no bairro Valparaíso, identificado como Antônio Carlos dos Santos. Os agentes desconfiaram que se tratava de uma vítima da chuva do dia 15, porque o corpo estava em estágio de decomposição. A polícia confirmou agora há pouco que o corpo do Antônio, de fato, ele estava em estágio avançado de decomposição, porque ele foi morto no temporal de fevereiro, mas agora há pouco a polícia divulgou uma nova nota com uma nova atualização, dizendo que subiu para 6 mesmo o número de mortos na chuva desse domingo em Petrópolis. No início da noite foi encontrado o corpo da Vanila de Jesus da Silva, que a gente viu aí na reportagem. Os bombeiros continuam agora as buscas, pela Miriam Gonçalves.